paz do Senhor Jesus, querido e amado irmão, do canal Ilustração Louvor. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais este vídeo nesta tarde e trazer para você uma palavra para a edificação da sua fé. Peço para você nesse momento acionar o sininho das notificações, dar o seu like, compartilhe também as nossas mensagens e seja um inscrito no canal para nos ajudar na pregação da palavra de Deus. Quantas pessoas que precisam de uma palavra nessa tarde, Tanta gente necessitando de uma palavra, e o mínimo que a gente pode fazer é trazer uma palavra de Deus ao coração dessas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui no livro Jeremias 33, bem conhecido, essa passagem, mas eu quero trazer aqui para sua meditação nesse momento. Diz assim: e veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome é Senhor. Clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabes. Olha só, o próprio Deus está falando com o seu povo, falando com Jeremias. Qual era o objetivo de Deus enviar esta palavra a Jeremias? Porque ele era um profeta, E como profeta do Senhor, era ele o portador da mensagem. Ele está falando aqui, diz o Senhor, clamas a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabes. Deus está falando isso para Jeremias? Não. Deus está falando para Jeremias passar a mensagem, porque ele já era um servo de Deus. Ele confiava no Senhor. Ele acreditava naquilo que Deus estava para fazer em Israel. Então ele seria o portador da palavra que levaria essa palavra adiante, porque o povo estava afastado de Deus, o povo estava distante da presença do Senhor. Então seria ele o portador da mensagem. Deus queria fazer o quê? Com que o povo clamasse, com que o povo buscasse a Ele, se arrependesse dos pecados e voltasse para Ele. Mas só que a nação de Israel estava tão distante de Deus que eles não quiseram ouvir. Qual o objetivo de fazer com que o povo de Israel ouvisse essa mensagem? Qual era o objetivo de Deus? O objetivo do Senhor era evitar terríveis acontecimentos que ia acontecer pela invasão de Nabucodonosor. Queria levar esse povo para o cativeiro, como eles já estavam levando, Já estavam levando aos poucos. Aí Deus, querendo dar um livramento para eles, o que eles faziam? O profeta chegava com a mensagem, encerrava ele no calabouço, colocava ele na prisão, espancava, e não acreditava no profeta de Deus. Então, Deus queria evitar com que isso acontecesse. Quero trazer essa mensagem para nós nos nossos dias de hoje. O Senhor também nos fala para nós nos nossos dias de hoje, dizendo: clamas a mim, eu vou responder. Olha só, quem está falando essa palavra é Deus, o próprio Deus. Ele está abrindo uma oportunidade de enviar sobre a tua vida uma resposta através do quê? Do clamor a Ele. Deus está abrindo uma exceção, ou seja, uma exceção, falando: clamas a mim que eu vou te responder. Só que tem uma coisa importante no clamor, na oração, Como você está falando de um clamor, estamos falando da oração. A oração, ela tem um segredo. Ela tem duas etapas. O clamor e a confiança.
orar, nós acabamos de fazer nosso clamor, nossa oração, acreditar naquilo que estamos pedindo. Porque difícil é, né, já fazer orações. Não é fácil tirar um tempo para poder orar. E além do mais, se a gente orar e não confiar, muitas pessoas não recebem a bênção, a resposta de Deus, por não crer nem a oração que faz. Tem pessoas assim, né? Tem pessoas que ela ora, mas não confia na oração que faz, né? Então Deus, Ele fala, clamas a mim, Ele vai responder. Ele está falando aqui na palavra que vai responder. Ele vai te enviar uma resposta. Confia no Senhor. Clamar ao Senhor não é clamar hoje e parar, né? Amanhã clamo, amanhã, né? Não, vamos clamando até a resposta chegar, né? Confiar na oração que está fazendo. Às vezes a pessoa ora, mas ela não acredita, Deus não respondeu hoje, também não vou orar amanhã, né? Também não vou, então ela acaba desistindo. Começa uma campanha, começa um propósito, aí não vai porque não teve a resposta. Não é assim que funciona, né? Não é assim. Deus, Ele tem um momento certo para responder a nossa oração, né? A gente deve ficar confiante e perseverar, e ser perseverante naquilo que nós estamos pedindo. O próprio Deus está falando aqui na palavra, clamas a mim, eu vou responder. Se Ele está falando que vai responder, Ele vai responder, né? Então é isso que Deus está falando com o povo de Israel. Deus queria que eles voltassem a clamar, porque o clamor, louvado seja Deus, ele enxerga, ele faz com que Deus, né, resolva os problemas futuros, né? Deus, sabendo do que havia já acontecido no passado com Israel, cativeiros, né, guerras que Israel não tinha conseguido vencer por falta de clamor. Deus, sendo onipotente, onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabendo do passado que Israel já tinha passado, então Ele planejou nessa mensagem para Jeremias, né, no presente, sabendo do que acontecido no passado, para evitar o que vinha pela frente. O que vinha pela frente era justamente esse massacre que aconteceu em Israel nas épocas em que Nabucodonosor levou alguns para o cativeiro e massacrou outras pessoas que mostraram resistência. Muito bem, mas irmãos, só que Israel tinha um problema. Eles não queriam clamar ao Senhor. Eles confiavam no quê? Eles confiavam no Egito. Eles acreditavam que o Egito ia ajudar eles naquela guerra contra Nabucodonosor. Só que o Egito, como está escrito lá no livro de Jeremias, também 37, no 37, no versículo 1 ao 7 também. Ele diz assim: e reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Econias, filho de Joaquim. Aqui Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para que ele dissesse: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito. Ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém nesta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para o informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro,
voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis as vossas almas, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Olha só, em quem ele estava colocando a confiança? No Egito. Eles confiavam que o Egito ia ajudar eles, né? Então a palavra do Senhor, lá no 17 também de Jeremias, do mesmo livro, estamos falando de Jeremias hoje, né? Só de Jeremias. Então no livro de Jeremias 17, versículo 5, olha só o que está falando. 17 e 5, glória a Deus. Está falando assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, né? Porque a idolatria da confiança no homem pode nos desviar de Deus e nos levar à decepção, entendeu? Então eles confiavam no Egito e foram decepcionados, porque o Egito que foram alugados para Israel, queria ajudar Israel, voltaram para trás, não quiseram ajudar Israel, né? Porque Deus permitiu que eles voltassem, Deus permitiu, né? Porque eles estavam confiando no Egito. E Isaías 36, olha só o que Deus está falando no livro de Isaías, glória a Jesus, 36, glória a Deus, louvado seja Deus. 36 de Isaías, versículo 6, que diz assim, ó: eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão, ele as furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confia. Deus chamando a atenção do povo dele: vocês estão confiados no Egito, aquela cana quebrada, né? Louvado seja Deus, aquela cana quebrada que o Senhor havia destruído quando tirou eles de lá. O Egito estava acabado, né? E o Senhor está repreendendo: vocês estão confiando no Egito. Clamas a mim, eu vou responder vocês, né? Eu vou responder, eu vou trazer a bênção, eu vou trazer a vitória, né? Mas eles queriam confiar no Egito. O que aconteceu? Vieram o rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, levou tudo, né? Tacou fogo nos palácios, tacou fogo nas muralhas, tacou fogo, né, no templo, levou tudo aquilo que interessava a eles, ouro, prata, né? Levou homens, crianças, mulheres a cativeiro, né? E Jerusalém ficou lá, toda destruída. Mas Deus queria evitar isso, né? Quantos males Deus quer evitar que aconteça na tua vida? Mas muitas vezes as pessoas não tiram tempo para Deus, para orar, para clamar ao Senhor, né? Para se dedicar a sua vida a Deus. Porque enquanto as coisas estão boas, estão fluindo na sua vida, está tudo bem, a gente se afasta da presença de Deus, a gente não frequenta mais um culto como antes, a gente não tira tempo para orar, né? Não tiramos tempo para buscar ao Senhor, né? Aconteceu, a pandemia veio em 2019, né? Veio aí, matou milhares de pessoas, né? Mas olha só que eu vou ler aqui, né? No livro de Apocalipse, glória a Jesus, no capítulo 9, e o versículo que diz assim, o 13 em diante, né? Só para nós entender melhor. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que tinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta solta:
solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número do seu exército cavaleiro era 200 milhões. Eu vi o número deles. Assim vi os cavaleiros nesta visão. Assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante às serpentes, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, e nem das suas ladroices. Então veja, veio todas essas pragas e matou muita gente, mas isso não serviu praticamente quase para nada, né? Digamos assim, entre aspas, né? O que as pessoas continuam na mesma coisa, como se nada tivesse acontecendo, e não viu que como milhares de pessoas morreram, e parece que não vai acontecer mais nada. E diz aqui no livro de Apocalipse, né? Eu não sei se isso já cumpriu, se essa passagem já cumpriu ou vai se cumprir, até porque o livro de Apocalipse é bem escatológico e não é fácil de entender, mas por aí a gente já tem uma base. Pode acontecer o que acontecer nessa terra: enchentes, climas, catástrofes climáticas, sol, ondas de calores, pode acontecer sinais no céu, pode acontecer muitos desabamentos de terra, acidentes, enchentes, mar acontecendo, maremotos, muitas coisas podem acontecer. Isso não chama a atenção da humanidade. É terrível. Como que é o coração do homem, né? Como que é terrível. Brasil, nós precisamos orar, precisamos acordar, pedir, clamar a Deus, para que Deus possa ter misericórdia da nossa família, do nosso povo, da igreja. Deus possa cobrir os nossos irmãos com o sangue dele, a família, e se unir no clamor, na oração, né? Aproveita esse tempo que nós temos para fazer as campanhas, seja na igreja, seja no lar. Vamos buscar o Senhor, vamos clamar, enquanto o Senhor está nos alertando, dizendo: clamas a mim, e eu vou responder, porque a vontade de Deus é que eles clamassem, porque estava vindo aí, né, um grande perigo iminente, estava vindo aí uma grande destruição, e Deus queria evitar isso. Só que porque o povo não creu, não acreditava, confiaram mais no Egito, né? Quantas pessoas cristãs estão confiando no sistema, estão confiando no mundo, né? Em vez de confiar em Deus. Vamos confiar na palavra de Deus, vamos acreditar nela, porque a palavra de Deus, ela é uma rocha inabalável. A palavra de Deus, ela não falha, ela é profecia pura, né? E ela não falha. Então vamos ficar nessa palavra, né? Vamos ficar nela, vamos confiar nela, né? Ora, clama, mas confia. Ora, faça a sua oração, mas confia nela, que a sua oração foi respondida, que a sua oração chegou ao trono da graça. Amém, meu querido? Que Deus assim nessa tarde te abençoe e que esta palavra possa trazer uma forte, né, edificação na tua vida espiritual. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, né? E vamos ficar nesse alinhamento, clamando ao Senhor de madrugada,
de manhã, de tarde, seja qual horário, trabalhando, né? Lavando roupa, lavando louça, fazendo serviço da casa, mas em comunhão com Deus ali, ó, pedindo misericórdia, Senhor, tem misericórdia, né? Aonde você estiver, uma condução, né? Tanta coisa acontecendo aí, a gente precisa estar no alinhamento, né? Na filiação de Deus, para que o Senhor possa nos trazer livramentos. O propósito do clamor a Deus é esse: trazer para nós, para a nossa família, para os nossos irmãos amados da igreja, livramentos, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e fique com Deus.